Esse caso aqui é um caso interessante porque, depois de um tempo, o Márcio produziu uns vídeos, uns conteúdos, e alguma parte da opinião pública acabou se solidarizando com ele e trouxe à tona um debate sobre a denunciação caluniosa. Não estou dizendo que é esse o caso, não estou fazendo nenhum juízo-valor, longe de mim, porque eu não tenho nenhum acesso ao que aconteceu, mas eu queria falar com você sobre isso, não relacionado ao caso do Márcio especificamente, mas de modo geral. Isso acontece, isso é muito prejudicial para casos reais, né? Há muitos casos assim, esses tipos de caso, eles fazem com que casos verídicos percam a sua não vou dizer importância, porque não é o caso, mas assim... Legitimidade. A legitimidade, né? não é muito ruim? Claro que é ruim. É ruim porque não se pode usar da lei de proteção para as mulheres para algum tipo de vingança ou para algum tipo de prejuízo infundado a alguma pessoa. Nem nos casos de violência contra a mulher e nem em nenhum caso. A justiça não está lá para se vingar de alguém, mas sim para verificar os casos em que há lesão ao direito de alguém. Mas aqui eu vou só fazer uma ponderação. Existem sim casos em que as mulheres denunciam falsas violências, mas são poucos. Eles são praticamente irrisórios perto do número de casos de violência contra a mulher. Então, eu sempre faço uma pergunta para quem me pergunta isso. Quantas mulheres você conhece que sofreram violência real? E quantas mulheres você sabe que denunciaram falsamente uma violência? Quais são os números que nós temos hoje? Os números de mulheres que sofreram violência, os números de mulheres mortas no Brasil por serem mulheres em situações de violência, o número de crianças e mulheres estupradas no dia a dia brasileiro ou o número de mulheres que denunciaram falsamente a violência contra a mulher. Não vou falar que não tem. Tem, mas são números muito baixos perto dos índices altíssimos de violência contra a mulher. Eles atrapalham, essas falsas denúncias atrapalham a legitimidade, a credibilidade da palavra de uma outra mulher? Obviamente que sim, porque existe uma generalização ao contrário. Por exemplo, quando nós temos um caso de uma mulher que denunciou falsamente um homem e isso tem uma repercussão. Nossa, olha isso, a mulher denunciou, tá vendo? As mulheres fazem isso. Existe se apropriam de um caso isolado para generalizar o comportamento da mulher. Isso daí é até uma estratégia jurídica utilizada em prejuízo da mulher. Então, há uma banalização da violência contra a mulher e uma supervalorização da denunciação caluniosa cometida por uma mulher. É isso que não se pode admitir, porque eu vejo os casos, eu acompanho diariamente, e quando é sempre mais um homem bateu, mais um homem estuprou, mais um homem assassinou, etc. Agora, quando tem uma mulher, olha o que ela fez, ela denunciou falsamente, nossa, todas as mulheres, olha só, tem que tomar cuidado. Não é assim que funciona. Nós, do sistema de justiça, especialistas nessa área, quando tem uma denunciação caluniosa, a gente pega na hora, a gente percebe, dificilmente passa, entendeu? É mesmo? Sim. Então, muitas vezes, nesses casos, de cara, a gente já percebe que pode ser uma denunciação caluniosa até que se prove o contrário. Então, assim, dificilmente esses casos passam no sistema de justiça por uma condenação. Porém, pode haver até aí um boletim de ocorrência que pode prejudicar, pode ter um pedido de medida protetiva deferido que pode prejudicar, mas uma condenação com base em provas falsas é muito difícil. O sistema de justiça é preparado para evitar esse tipo de caso. Você defenderia um homem acusado de violência? De violência? Olha, eu fui procurada... Acusado? Sim, acusado não. Acusado pelo Ministério Público? Sim. Já com processo em curso? Não defenderia. Não? Não. Não defenderia. O que eu poderia fazer e que eu fui procurada já por alguns homens que pediram para eu defendê-los se eu entender e concluir pela minha experiência, pela análise dos fatos em que ali há um abuso da lei, uma situação de denunciação caluniosa, poderia até defender, mas desde que não tivesse ainda uma denúncia
do Ministério Público. Quando o Ministério Público denuncia, ele já fez uma análise probatória. Entendi. Ele já fez uma análise dos indícios de autoria e da materialidade dos fatos. O Ministério Público não vai denunciar sem ele estar convencido naquele momento de que há uma situação grave de violência. Porque muitas vezes não é aquela violência, mas são várias violências que já ocorreram antes. Aquela mulher pode estar num ciclo de violência. A princípio, a minha resposta, nesse momento da minha vida, é não. Eu já entrei em alguns casos em que não houve a denúncia do Ministério Público, não na defesa dos homens. O que eu busco fazer é conciliar direitos e interesses. Muitas mulheres preferem uma indenização pelos fatos cometidos, do que uma pena, do que ele seja processado, porque as penas são baixas e isso não trará um benefício para ela. E toda lesão no Brasil, ela gera um dano moral, ela gera também um dano patrimonial que essa mulher teve. Então, se for o caso de eu conseguir fazer um acordo para que aquela mulher, antes de denunciar, se sinta satisfeita com uma pena, que às vezes para o homem é muito mais gravosa do que ele ser processado, afinal poder ser absolvido é uma pena pequena, eu posso intermediar esse acordo desde que ele seja conciliatório com os interesses da mulher. Que isso é para prestigiar e também para proteger a mulher naquilo que ela quer. Como promotora eu não podia fazer isso, sempre tem que denunciar ou arquivar, você não pode fazer acordo. Mas como advogada sim, consegue. Porque às vezes é mais benéfico para a mulher do que uma condenação. Salvo se eu perceber alguma situação de muita injustiça em que há ainda tempo de evitar uma condenação sem justa prova. Mas eu ainda não me deparei com nenhuma situação como essa. Eu me deparei já com uma situação em que houve um abuso da Lei Maria da Penha para outros interesses patrimoniais, em que havia também a disputa por 2 cachorros. E eu acabei defendendo esse homem, mas não era na esfera criminal, foi na esfera do direito de família, sim, patrimonial, porque eu não defendi o homem, aí eu defendi os cachorros. Entendi. Qual